Glória a Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus, porque nosso tempo também é um pouco rápido, né? Então nós vamos ler a palavra de Deus. Nós vamos ler no livro, na carta de Tiago, no capítulo 4, versículo de número 13. Eia, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivemos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha ministrar aos corações, através desta palavra, através dessa ministração, desse compartilhamento, Pai, que o Senhor venha ministrar aos corações, que o Senhor venha tratar com a Tua igreja, Pai. O Senhor conhece a necessidade da Tua igreja, então que o Teu Espírito Santo venha dirigir esta palavra até o coração de quem está nos ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema da minha palavra nessa noite é vivendo na provisão de Deus. Amém? Então nós estaremos falando nessa noite, vivendo na dependência de Deus. Sabe, irmãos, muitas pessoas se dizem cristãos. Muitas pessoas levam o nome de cristãos. Mas o verdadeiro cristão, ele ouve a palavra, ele aprende a palavra e ele pratica a palavra. Ele vive a palavra. Amém? No dia que eu recebi o convite para estar aqui, eu dei a minha resposta e falei, se Deus me permitir, eu estarei lá. Porque, irmãos, tudo que nós vamos fazer tem que estar no controle do nosso Deus. O apóstolo Tiago está dizendo aqui, está chamando a atenção aqui, justamente nesse sentido. Muitas pessoas planejam muitas coisas. Muitas pessoas fazem planos, mas esquecem de colocar o Senhor na frente desses planos. Esquecem de dar a direção da sua vida ao Senhor. Então, é o Senhor que vai nos dar graça, é o Senhor que vai nos dar saúde, é o Senhor que vai nos dar força para podermos realizar aquilo que está no nosso coração. Então, a palavra de Deus está dizendo, ei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Olha que presunção, né? Nós iremos, passaremos um ano, ganharemos, contrataremos e ganharemos. Mas a nossa vida, ela tem que estar na direção de Deus. Nós temos que viver 100% na dependência de Deus. Tudo que você for fazer, tudo que eu for fazer, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Porque Jesus Cristo disse que nós temos que viver o hoje como se amanhã não existisse. Então nós, pela nossa capacidade humana, nós não temos condição de prever o que pode acontecer amanhã. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos. E quantas vidas, irmãos, quantos sonhos têm sido abreviados nesses dias.
Quantos sonhos, quantas coisas programadas que estão sendo abreviadas nesses dias. Quantas pessoas que acharam que ia ter um futuro brilhante e esse futuro foi interrompido. Por isso que a nossa vida, a nossa vontade, ela tem que estar alinhada com a vontade de Deus. Se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, eu farei tal coisa, eu realizarei tal coisa. Pastor, então eu não posso fazer uma programação a longo prazo? Claro que pode. Você pode, você deve se programar. Mas o que nós estamos falando, o que a palavra de Deus está nos instruindo, é a nos programar, fazermos planos, mas que esses planos estejam diante da vontade soberana de Deus. E se você fizer isso, irmão, você nunca vai ser frustrado. Porque a palavra de Deus diz que Deus ele tem o melhor para nós. Lá em Jeremias diz, eu é que sei os planos que eu tenho para vocês. Eu é que sei, Deus, dizendo, eu é que sei os planos que eu tenho para vocês. Planos de paz, plano de vos fazer prosperar. E às vezes eu fico pensando, quantos cristãos que estão vivendo na contramão da vontade de Deus? Estão vivendo na contramão. Então, a palavra de Deus, como nós vimos aqui no começo, como nós falamos, ela é para ser obedecida. Ela é para ser observada. Os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor é para ser observados. Para serem vividos. E quando você vive os mandamentos, quando você vive os princípios, quando você vive na dependência de Deus, com toda certeza, você irá viver as promessas que Deus tem a seu respeito. Você vai viver a promessa que Deus tem a seu respeito. Então, irmãos, nós temos que colocar a nossa vida na direção de Deus. Nós temos que crer que tudo que acontece na nossa vida está no controle de Deus. Pastor, ainda que seja o mal? Sim. A palavra de Deus não nos garante em lugar nenhum que nós não passaríamos por dificuldade, por lutas, por perseguições. Pelo contrário, o apóstolo Paulo ele nos instrui lá na carta aos Efésios que nós temos que estar preparados porque o dia mau chega. Então o dia mau ele pode chegar na sua vida, como pode chegar na minha, como já chegou, como já passamos. Mas o importante é você passar pelo dia mau e permanecer firme. Mas para isso vocês têm que estar ligados, vocês têm que estar firmados na dependência de Deus. Amém? Ontem nós tivemos uma notícia muito triste de um irmão que congrega com a gente. Ele perdeu uma netinha de 4 meses. E hoje eu mandei uma mensagem para ele e eu falei para ele, irmão, eu sei muito bem a dor que você está sentindo, porque há 2 anos atrás eu perdi uma neta de 1 ano e 10 meses. Eu falei, não gostaria de estar te falando isso que eu sei que você está passando. Mas aí eu falei para ele, mas creia e aceite que Deus está fazendo a vontade dele. Ainda que seja o mal, irmãos, ainda que está doendo. Ainda que você está sentindo dor, ainda que você está sentindo, parece que o mundo desabou. Por isso que nós temos que ter reservas. Por isso que o apóstolo Paulo fala que nós temos que buscar, nós temos que ter reservas para quando chegar o dia mau. Então, nós estamos correndo risco de sermos acometidos por enfermidades, por fatalidades, por qualquer tipo de coisa, como todas as pessoas do mundo estão sujeitas, nós também estamos. Inclusive a palavra de Deus fala que a nossa morada não é aqui, o nosso descanso não é aqui. Aqui nós teremos, Jesus falou assim, no mundo vós tereis aflições. No mundo vós tereis aflições. E ele diz, tem de bom ânimo que eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Então eu quero chamar a sua atenção para isso, que você coloque a sua vida na dependência de Deus. E você vai ver como que as coisas começarão a funcionar na sua vida. Fazem 25 anos que eu aceitei Jesus.
No começo a gente vai aprendendo, a gente vai passando 1 ano, 2 anos, a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo. E tem uma coisa, irmãos, nós precisamos de observar. Quando você erra, você não precisa de ficar preocupado. A gente aprende com os nossos erros também. Eu aprendi muito com os meus erros. Eu consertei muita coisa na minha vida através dos meus erros. Eu consertei muita coisa. Se hoje eu sou um homem abençoado, se eu tenho uma família abençoada, se eu estou no ministério e tenho sido abençoado também no ministério, é porque eu aprendi, eu coloquei a minha vida na dependência de Deus. E Deus, Ele sempre tem se mostrado presente. Nós temos sempre enxergado as mãos potentes do Senhor sobre as nossas vidas. Às vezes eu paro e falo para minha esposa, a gente não é merecedor de tudo que nós estamos vivendo. Mas o Senhor está no controle das nossas vidas. A nossa dependência está em Deus, irmãos. As nossas programações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Se o Senhor permitir, eu quero. Se o Senhor não permitir, eu não quero. Ainda que seja bom aos meus olhos. Ainda que seja como as pessoas dizem, que encha os meus olhos. Mas eu só quero, se for da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, o apóstolo Paulo diz que ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Se você viver na dependência de Deus, se você colocar a sua vida na dependência de Deus, vivendo na vontade de Deus, você nunca vai se arrepender. Você nunca vai se arrepender. Porque Deus sempre fará aquilo de melhor para você. Amém? Então você vai ser sempre abençoado. Então, Tiago está chamando a atenção aqui, esse povo. Nós vamos para tal cidade, nós vamos vender, nós vamos contratar, nós vamos ganhar. Vamos ficar 1 ano trabalhando, um tempo trabalhando, negociando, contratando. E Tiago chama a atenção, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe. Nós estamos vivendo dias, irmãos, de nos chegarmos a Deus a cada momento. A cada momento nos aproximarmos de Deus, ficarmos bem pertinho de Deus. Tendo uma coisa, uma certeza no nosso coração. Se Jesus voltar, ou se eu partir, eu estarei na glória com o Senhor. Amém? Essa é uma das certezas que nós temos que ter. Então, quando Tiago está dizendo que nós não sabemos o que pode acontecer amanhã, então nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados hoje. E se o amanhã não existir para você? E se o amanhã não existir? Lembra daquela passagem, daquela parábola que Jesus contou, que o homem plantou a sua vinha produziu muito, produziu além daquilo que ele esperava, ele chamou os seus empregados e mandou que desmanchasse os celeiros e fizesse celeiros novos, maiores, para que ele pudesse guardar tudo aquela produção. E assim foi feito. Derrubar os celeiros, construir os celeiros novos, maiores, para que pudesse ser guardado, para que pudesse ser armazenado toda aquela produção. E no final, quando terminou tudo, ele disse, agora minha alma, descansa. Você tem para viver, eu tenho para viver muito tempo. Aí, a palavra diz que Jesus falou, louco, ainda hoje pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? É disso, irmãos, que a palavra está dizendo. É disso. Às vezes, quando nós tocamos nesses assuntos, as pessoas talvez olhem e pensem, pastor, eu não posso prosperar, eu não posso ser abençoado. Eu acabei de falar para você que eu sou um homem abençoado. Eu sou um homem abençoado, irmãos. Deus tem me abençoado assim, de todas as formas, em todas as áreas da minha vida. Conjugal, profissional, espiritual, ministerial. Deus tem me abençoado de uma forma geral.
Então, não tem problema eu ser abençoado. Não é pecado eu ser abençoado e ser próspero. Não. Problema é eu querer fazer as coisas daqui, ó. Então eu tenho que fazer daqui. Firmado na palavra, buscando a dependência de Deus, vivendo na dependência de Deus. Colocando a minha vida sempre na vontade de Deus. Sempre na vontade de Deus. E o Espírito Santo, ele vai cada dia nos dirigindo. Ele vai cada dia nos dando as coordenadas. Amém? Às vezes a gente conversa com as pessoas, às vezes a gente não tem o hábito de dar a resposta na hora, às vezes a pessoa fica até assim, mas é porque a gente tem o controle, a gente tem o domínio do Espírito Santo na vida da gente. Então a gente não vai falando de qualquer jeito. Não vai falando, a gente vai pedir a direção de Deus. Amém? Vai pedir a direção de Deus, vai pedir que o Espírito Santo nos direcione, que o Espírito Santo nos dê a palavra, que o Espírito Santo nos dê a orientação. E Deus, ele vai nos dando sabedoria para podermos agir de acordo com a vontade dele. Amém? Quero abrir com você, quero ler com você no Salmo 31, no versículo 15. Salmo 31, versículo 15. Davi diz o seguinte: os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. O que Davi estava dizendo aqui? Os meus tempos, a minha vida está nas tuas mãos. Irmão, se você ler esse salmo aqui, você vai ver a luta que Davi estava passando. A perseguição que Davi estava passando. Mas Davi, ele confiava, ele sabia que ele precisava viver na dependência de Deus. Então ele diz para Deus: os meus tempos estão nas tuas mãos. A minha vida está nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Isso é confiança, irmãos. Isso é confiança. Isso é saber que existe um Deus que está cuidando da nossa vida. É saber que existe um Deus que está no controle da nossa vida. Então que você possa colocar essa palavra em prática na sua vida. Eu vou viver na dependência de Deus. Eu só vou arredar o meu pé, eu só vou mudar de posição quando o Senhor der a coordenada. Pastor, mas isso acontece? Se você viver na dependência de Deus, acontece. Se você tiver uma vida de comunhão com Deus, acontece. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo, ele ministra aos nossos corações. Ele fala sim. Ele continua falando. Ele vai falar até o dia que a igreja for arrebatada. Ele vai nos dirigir, ele vai nos guiar, ele vai nos dar a direção. Amém? Então, você que tem a sua vida firmada na palavra de Deus, você sabe do que eu estou falando. Você que tem vivido na dependência de Deus, você sabe do que eu estou falando. E você que não tem tido esse hábito, você pode hoje tomar essa decisão, falar: eu vou colocar minha vida na dependência de Deus. Eu vou viver a minha vida na dependência de Deus. E Deus vai fazer algo maravilhoso na sua vida. Amém? Então, irmãos, creia na palavra de Deus. Não na palavra de homens. Está todo mundo esperando no governo, está todo mundo esperando no governador, no presidente. Mas, irmãos, a nossa esperança, ela tem que estar no Senhor. Amém? O salmista diz o quê? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha a sentinela. Então, nosso presidente está lutando. Vocês sabem, tudo está acontecendo. Não tem... Eu nem gosto de ficar falando sobre essas coisas, nem gosto de ficar comentando sobre essas coisas, porque a nossa dependência tem que estar em Deus. Amém? A nossa dependência tem que estar em Deus.
E muitas vezes nós queremos que as coisas melhorem. Mas você já perguntou para Deus qual é a vontade dEle? Você já perguntou para Deus por que das coisas estão acontecendo? Já perguntou para Deus? Às vezes nós falamos demais, nós somos assim muito, sabe? Nós queremos as respostas de tudo, nós queremos saber de tudo. E tem coisas que não é para a gente saber. Tem coisas que não é para a gente saber. Então, a minha oração tem sido essa: Senhor, faz a sua vontade. Cumpre a sua vontade, tanto na minha vida, na minha família, como no nosso país, na nossa cidade, no nosso mundo. Cumpre a sua vontade. Cumpre a sua vontade. E às vezes, irmãos, nós achamos que nós podemos mudar as coisas. Nós não podemos mudar, mas o nosso Deus pode. Amém? Nosso Deus pode. Então, viva a sua vida na dependência de Deus. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Talvez você que está passando por dificuldade nessa época, se entregue ao Senhor. É momento de se voltar a Deus. Talvez você está nos ouvindo, você está com a sua vida meia, sabe? Toma decisão hoje. Faça um compromisso com Deus hoje. Assuma um compromisso com Deus hoje. Fala, Senhor, a partir de hoje eu vou viver na tua dependência. Eu vou colocar essa palavra em prática na minha vida. Ontem eu atendi um moço, ele me mandou mensagem no WhatsApp, eu atendi ele. Ele falou assim: pastor, faz 3 anos, mais de 3 anos que eu fiz o curso de batismo. E eu saí da igreja, eu não fiquei na igreja. E agora eu quero voltar, eu quero uma mudança na minha vida. Eu quero me batizar, eu quero uma vida nova. Um jovem de 17 anos. Então, irmãos, Deus tem os meios dele trabalhar. Amém? Então vamos, você que às vezes se afastou, você que deu uma vacilada aí, assume um compromisso hoje com o Senhor. Assume um compromisso hoje. Eu não estou querendo pôr medo em você, eu não estou querendo causar pânico em você, mas como está dizendo a palavra aqui em Tiago, você não sabe do amanhã. Eu não sei do amanhã. Não sei. Nós não sabemos nem um minuto, daqui a 1 minuto nós não sabemos o que vai acontecer. Então nós temos que estar preparados. Amém? É tempo de estar preparados. É tempo de se voltar a Deus. É tempo de renunciar ao pecado, abandonar o pecado e se voltar a Deus. Amém? Então, esse é o tempo. Então essa palavra que eu quero deixar para você, é uma palavra, às vezes para muitos pode ser dura, mas é a realidade da palavra de Deus, irmãos. Nosso compromisso é com a palavra de Deus, amém? Então nós temos que falar a verdade da palavra de Deus, nós temos que pregar a verdade da palavra de Deus, amém? Mas eu creio que o Senhor, Ele ministrou no seu coração, né? No coração dos nossos ouvintes, e que haverá mudança em nome de Jesus. Eu creio, irmãos, eu creio. Se eu não cresce em mudança, eu não pregava a palavra de Deus, e não cria nem em mim, na minha mudança, porque quem conhece o meu testemunho sabe da transformação que Deus fez na minha vida. Eu sempre falo para os irmãos que os irmãos veem a gente hoje na igreja, né? Sempre ali, os irmãos falam: pastor, você é uma benção, tal, mas há 25, há 27 anos atrás, só Deus sabe o que a gente fazia, né? Mas graças a Deus o Senhor mudou. Então, o Senhor pode mudar a sua vida também. Amém? O nosso Deus é um Deus de mudança. O Evangelho é um Evangelho de mudança, de transformação.